Tem um paciente meu, vamos chamar ele aqui ficticiamente de Pedro, poderia ser Joana, mas vai Pedro mesmo. 52 anos, ansiedade crônica, há quase uma década, dois antidepressivos, sono, razoável. E todo santo dia, 8 xícaras de café. Quando perguntei se ele já tinha pensado em diminuir, ele deu risada. Doutor, café é a única coisa boa do meu dia, não me tira isso. E olha, café não me afeta. Passei um tempinho pensando nessa história, porque saiu esse ano no Journal of Affective Disorders um trabalho do grupo de Bert Rupping-Song, da Universidade Fudan, em Xangai. Desculpa, não sou eu que invento esses nomes. 462 mil participantes do UK Biobank. Mega estudo. 13 anos e meio de segmento. Mais de 18 mil casos de transtorno de humor registrados, outros tantos de transtorno relacionado a estresse. E o número que importa para essa conversa é esse. O ponto ótimo de consumo de café fica entre 2 e 3 xícaras por dia. Abaixo ou acima, o risco sobe. E por que isso é importante? Porque é a tão conhecida curva em J. Não é mais é melhor, tampouco é menos é melhor. Tem um vale, um ponto ótimo, que está ali entre 2 a 3 xícaras. Quem não toma nada está pior em termos de risco de ansiedade do que quem toma duas. Quem toma 5 já passou do ponto, está pior do que quem toma 3. O Pedro, com 8 xícaras por dia, está do lado errado da curva. A manchete geralmente fica nisso. E aí há dois detalhes que estão escapando da imprensa e das redes sociais, que são justamente o que separa quem lê o artigo de quem só lê o resumo. E esses dois detalhes mudam o nosso posicionamento. Primeiro, não é a cafeína sozinha. O efeito protetor apareceu para café moído, café instantâneo e café descafeinado, para as três versões. Se fosse só sobre cafeína, descafeinado não ajudaria. Tem outra coisa em cena aí. Polifenóis, talvez o próprio ritual de parar no meio do dia e segurar uma xícara quente entre as mãos. Pensa no que essa xícara representa no meio da rotina. 1 minuto de pausa que ninguém te interrompe, uma temperatura que o corpo reconhece como aconchegante. O café é mais do que a cafeína. O outro ponto, homens colheram mais frutos. A proteção, o efeito protetor, foi mais forte nos homens. Interação de sexo, ou melhor, de gênero, com P igual a 0,002. Para quem não entende de estatística, valores menores do que 0,05 são considerados importantes porque significa que o resultado não é ao acaso, ou uma baixa chance de ser ao acaso. Os autores não dizem o porquê. Eu tenho uma hipótese aqui relacionada à prática clínica e ao dia a dia do consultório. Os homens chegam menos ao serviço de saúde mental e quando chegam é porque o quadro estourou de vez. O sinal estatístico fica mais limpo neles porque o ruído do meio do caminho, quem sofre mas nunca pede ajuda, não entra no banco de dados. Não é que o café proteja mais o cérebro masculino, é que a gente só vê os homens quando não dá mais para esconder os fatos. E o que ninguém está dizendo aí sobre esse estudo? Esse grupo testou também se os genes que regulam a metabolização da cafeína, e o principal deles é o citocromo P isoenzima 1A2, que define se você é um metabolizador rápido ou lento. Eu, por exemplo, sou um metabolizador lento. Modificam esse efeito. Será que o fato de ser metabolizador rápido ou lento modifica esse efeito? Era esperado que sim. A literatura prévia sugere que metabolizador lento sofre mais ansiedade e dorme pior. O estudo encontrou nenhuma modificação pelo genótipo, ou seja, o genotipo não influencia nisso. Isso esfria a narrativa do café faz mal para você por causa do seu DNA, que circula aí em muitos sites funcionais, né? E sustenta a ideia de que parte do efeito do café sobre o humor não é farmacológica no senso estrito do termo. É mais um ritual, é a matriz alimentar, é um conjunto de coisas que acontecem junto com a cafeína e que talvez seja até o mais importante. Bom, mas antes de você decidir aí aumentar a sua ingesta de café, vamos fazer aqui alguns senões. Primeiro, é que é um estudo observacional. O UK Biobank
tem um viés de voluntário saudável. O consumo é autorrelatado. E os desfechos são casos que chegam no registro hospitalar e apontam mais grave do espectro. Para quem já está em pleno episódio ansioso, esse dado não muda a conduta do dia a dia no consultório. Muda, de fato, a conversa preventiva de longo prazo. Então, voltando para o começo da conversa, para aquele caso que eu chamei de Pedro, o ideal não é que ele pare o café, mas talvez cortar pela metade, ao invés de 8, 4 xícaras, talvez por 4 semanas. E na volta, na próxima consulta, contar, observar como ficou o sono, como acorda, o nível de energia e o ruído de fundo da ansiedade. Medicina baseada em evidências, que é essencial, ela mostra o que acontece na média da população. E o consultório se preocupa com o que acontece com aquela pessoa em especial. Então, não é uma prescrição rígida, é um experimento clínico de uma pessoa só, mas baseado em evidência científica. E por que esse experimento importa? Porque ele não diz não tome café. É que a dose certa de uma coisa que a gente trata como banal, uma xícara, duas, três, pode estar mexendo com o humor, com o sono, com o estresse ao longo de décadas. E que é preciso considerar isso. E como quase tudo na psiquiatria, não tem essa de que mais é melhor. Eu tomo 3 xícaras por dia, sempre tomei, continuo tomando, agora com um pouquinho mais de paz. E talvez com uma xícara um pouquinho maior. Mas fica entre nós.